Olá, ouvintes! Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Emanuel e esse aqui é o projeto Fica Entre Nós. Faz um tempo, né, que a gente não posta nada, que a gente não sobe nenhum conteúdo. Um tempo mais ou menos uns 7 meses e aconteceu muita coisa desde a última vez que a gente subiu um conteúdo aqui no YouTube, no Spotify, em qualquer outra plataforma. Aconteceu muitas coisas e, enfim, hoje eu quero falar um pouco dessas mudanças, dessas coisas que aconteceram. Para quem não sabe, faz 2 meses que eu estou morando na Argentina. E eu acho que essa semana foi a primeira vez nesses 2 meses que eu dei tipo uma surtada, aconteceu várias coisas e isso me fez pensar e me fez refletir. Na verdade, essa é uma conversa que eu já estava refletindo há um tempo, que eu estava com uma vontade de gravar também faz um tempo, mas eu nunca tinha chegado de verdade numa construção dessas reflexões que eu estava tendo. Eu só pensava sobre mudanças, pensava sobre como é que é essa mudança de vida, a mudança das coisas, até mesmo no canal, e como a gente está sempre crescendo. E eu comecei a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. E eu acho que essa semana, com esse surto que deu, eu chamei a Letícia para conversar. Para quem não sabe, gente, a Letícia é uma parceira minha aqui do canal, minha amiga, ela abriu o canal comigo. Ela também deveria participar também desse episódio, mas o que acontece? Como eu não estou morando no Brasil, como eu não estou com meus equipamentos do podcast, não estou com meu computador de mesa, que é onde eu tinha meu editor, eu tinha os programas para gravar e tudo mais, fica muito difícil de fazer um episódio, de fazer essa gravação com a Letícia. Geralmente a gente faz só o podcast sem me ver e tal, sem ver o nosso rosto assim dessa forma. E eu não sei, vamos ver se vai dar certo. Eu quero tentar também fazer e discorrer o assunto aqui do mesmo jeito que a gente fazia no podcast, que é tipo direto, sem corte nem nada, pra gente conversar, pra ter esse diálogo também. E eu gosto disso, eu acho que esse é o foco do Fica Entre Nós. É uma conversa, é falar e é expor a mente. Eu acho que é por isso também que nessa semana, com esse surto que eu tive, com essa conversa com a Letícia, eu fiquei tipo, mano, com quem que eu vou conversar? E veio na minha mente logo um start, um estalo, uma ideia que é o Fica Entre Nós. Porque eu acredito que a ideia desse canal, a ideia desse projeto é isso. É eu e a Letícia e qualquer outro convidado mais também que tiver, a gente sentar e bater um papo e falar o que a gente está pensando, falar as coisas mais idiotas que estão passando na nossa cabeça e jogar. E jogar para a internet, jogar para as pessoas, porque pode ser que vai ajudar alguém, pode ser que vai ser uma diferença na vida de alguma pessoa, ou não. Ou é só a gente contando nossas aventuras, as merdas que a gente faz, as ideias idiotas da nossa cabeça. É só a gente contando isso e expondo e se livrando de um peso, não sei. E eu queria começar esse tema falando sobre o que me trouxe a refletir sobre esses temas, sobre esses assuntos. E uma dessas coisas foi um vídeo de uma amiga minha, que se chama Isabela Vieira. Ela começou a falar como que no início do ano ela tinha um pensamento sobre a vida dela, ela tinha um pensamento sobre o que é que ela queria para esse ano, ela já tinha planejado tudo. Ela fez essa história falando como que em janeiro ela tinha todo um pensamento para como que ia acontecer o ano dela, para como que ia ser o ano dela, todos os planos, ideias, sonhos, projetos que ela tinha. E como em fevereiro, como em março, né, fevereiro para março, tudo isso já tinha mudado. E ela começou nesse stories falar um pouco sobre isso. E eu comecei a refletir e olhar para mim, sobre mim, como que também em janeiro eu tinha um pensamento sobre mim, sobre quem eu era e uma convicção de vai ser isso, esse vai ser meu ano, eu vou fazer isso, eu vou estudar isso, eu vou alcançar esses objetivos, essas metas. E como de fevereiro para março a minha vida já estava totalmente mudada. Em março eu já estava morando na Argentina, bem na primeira semana eu já me mudei para cá. E foi toda uma construção, uma coisa que não foi muito planejada, óbvio, mas que isso me fez refletir também sobre mudanças, como muitas vezes a gente planeja as coisas mesmo e nada sai da maneira que a gente pensou. A gente pode planejar toda a nossa vida, mas o que vai importar de verdade é o agora, sabe? A gente fica perdendo tempo, esquentando a cabeça, pensando no amanhã que talvez nunca vai chegar. E a gente não se foca em viver o agora. E essa foi a reflexão que eu tive, sabe? Quando eu vi que eu estava na Argentina e eu vi esses stories da Isabela, eu comecei a refletir como que foi uma loucura. Eu tinha planejado todo o ano, eu estava perdendo a minha cabeça planejando meu ano, e como de uma hora para outra as coisas já tinham mudado
tinha mudado completamente. E isso me fez perceber, tipo, muitas vezes a gente fica travado nisso de, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer na minha vida, como é que vai ser o meu ano, como é que vai ser o meu mês. E muitas vezes não é nada do que a gente planejou. E a gente perde tempo, a gente fica esquentando a cabeça, pensando em mudanças, pensando em planejamento, e nada sai como a gente determinou que ia ser. Eu acho que isso que é o mais importante, entender que muitas vezes as coisas não vão estar no nosso controle. E a gente tem que viver o agora. A gente tem que sentar, olhar para o nosso dia, olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e falar, é isso que está acontecendo, é isso que eu estou vivendo, e vamos embarcar nisso. Uma das coisas que também me fez entender isso foi sobre a situação da página do Instagram do Fique Entre Nós. Para quem não sabe, a página do Instagram ela foi meio que hackeada. Como a gente também não estava subindo nenhum conteúdo, eu também desativei. E quando eu fui desativar, eu fui apagando algumas postagens, algumas coisas antigas que tinha na página do Instagram, e fui olhar o canal também. E eu fui ver alguns vídeos antigos, fui ver como que a gente começou, e como a gente começou com um vídeo zoando, vídeo para entreter, para não ter nenhum compromisso de verdade com uma coisa séria, né? Mas para zoar, para colocar nossas ideias idiotas para fora, falar um pouco da nossa vida, falar um pouco das nossas aventuras de adolescência, de pré-adolescência também na escola, e das confusões que a gente arrumava. E como o canal ele foi mudando com o tempo para um canal de zoeira, para contar um pouco nossas histórias, nossas aventuras e desventuras, se transformou num canal para podcast, que a gente entrevistava convidados, pessoas incríveis que tinham algo para compartilhar. E eu via as histórias deles também, eu via as histórias das aventuras deles, da vida deles, e como que eles cresciam com isso, sabe? Eu e a Lei, a gente sempre entendeu que a gente não estava fazendo algo tipo para ser sério, para ser tipo, tem que ser isso, mas para ser divertido. Mas a gente sempre manteve a essência. E eu acho que eu comecei a refletir muito também sobre a essência, porque não há nada de ruim em mudar e está mudando constantemente. Mudar e crescer e se transformar, isso faz parte da vida. E isso é viver, isso é existir. Mas o importante mesmo é manter a sua essência. Eu comecei a chegar nessa conclusão, sabe? Não, a gente não pode perder o nosso tempo se preocupando demais com o amanhã que nunca vai chegar, mas sim viver o agora e não perder o mais importante, que é a nossa essência. Não tem problema nenhum em crescer, em mudar, em evoluir. Isso é vida, isso faz parte de quem a gente é. Transformações, elas acontecem o tempo todo na nossa vida, mudanças, elas acontecem o tempo todo na nossa vida, mas a gente tem que encarar essas mudanças, mas entendendo quem nós somos. E olhar pra gente e falar, olha, esse sou eu sou dessa maneira, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E esse é quem eu sou. E muitas vezes não há problema também a gente olhar para nós e ver que nós estamos mudando, os nossos gostos estão mudando, nós estamos crescendo. A gente tem que se manter nisso, em quem nós somos. E aí agora eu quero falar também uma coisa que eu aprendi, né, vivendo aqui em outro país. E esse vídeo não é para falar tipo, você que pensa em mudar e tal, porque quem conhece esse canal, quem conhece as nossas histórias, quem conhece o podcast, sabe que se você falar, eu quero mudar, eu vou ser a pessoa que vai virar para você e falar, eu posso ir junto. Eu sou essa pessoa que, se você falar que quer fazer uma loucura, que quer viver uma aventura, eu sou a pessoa que provavelmente vai te apoiar e vai querer ir com você e vai falar assim, vamos, se der tudo errado a gente volta e faz um episódio de um podcast sobre isso, faz um episódio no YouTube sobre isso. E expõe nossa vida na internet, porque de alguma maneira pode ajudar alguém ou pode divertir alguém, ou alguém pode olhar pra gente e falar assim, vocês são idiotas, vocês são uns imbecis, por que vocês foram fazer isso? E o que eu aprendi de verdade, uma coisa que, além de organização, além de me entender também, de entender as coisas, de me entender numa nova vida, entender a minha essência, entender quem eu sou nesse novo lugar e conseguir encaixar quem eu sou em cada detalhe do que eu estou vivendo aqui, em cada detalhe dessa experiência, em cada relação com as pessoas. Eu acho que o que eu aprendi muito é essa sensação de pertencimento, sabe? Muitas vezes a gente pode se deparar num lugar que talvez a gente nunca vai encontrar essa sensação de que se pertence a um lugar. E tá tudo bem. O mais importante é você se encontrar, é você se manter sabendo quem você é. Porque vai chegar momentos que as pessoas elas vão te confrontar, que elas vão entrar em conflito com você e vão começar a falar, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, eu não acho que é assim, eu não acho que é assado. E você tem que se focar em você, saber quem você é, saber o que você acredita, saber o que você defende, porque isso, quando é posto à prova,
E quando você não tem uma noção de quem você é, você não tem uma noção do que você acredita, você não tem uma noção dos seus gostos e da sua essência em si, você pode se perder. Então, tipo, em qualquer mudança, em qualquer situação, se mantenha sendo você. O mais importante é isso. Você quer viver uma loucura, você quer viver uma aventura, você quer sair da sua casa e, sei lá, ir morar em outro país e fazer uma road trip muito louca, conhecer pessoas novas, estar aberto para experiências novas. Eu acho que o mais importante antes disso, é você olhar para você e falar assim, por quê? Como que isso vai me ajudar a crescer em quem eu sou? Como isso vai me afetar? Como isso vai me fazer desenvolver e evoluir de alguma maneira? Eu não sei se está fazendo sentido, muitas vezes eu só falo e as coisas não têm muito sentido, mas é isso. Como isso afeta na sua convicção, como isso afeta a sua essência, como isso afeta em quem você é. E, por último, para terminar esses pensamentos, talvez o que eu estou falando não faz sentido nenhum para você, ou então faça muito sentido e isso está te ajudando de alguma forma. Eu não sei, eu só queria colocar para fora esses surtos que eu tive, esses pensamentos que eu tive. Talvez você está escutando isso e fala, cara, isso não é para mim. E pode ser que você está escutando isso e fala, mano, isso falou muito comigo e tem muito a ver com o que eu estou passando agora. E espero que ajude. E por último, para você que pensa em ir para outro país, viver uma aventura, mudar, crescer, né? Se encontre. Se deixe encontrar. Saber a sua identidade ela é o mais importante. E se conhecer, saber qual a sua essência é o que te dá equilíbrio e estabilidade. Se permita sentir alegria, tristeza, raiva, desânimo e qualquer outra emoção. E se encontre nisso. E não se negue a você a permissão de sentir. Não se sinta mal se você está feliz, se você está triste, se você está com raiva. Se deixe sentir, porque eu acho que é nesses momentos e é nessas horas que a gente consegue olhar para dentro de nós mesmos e entender, por que isso me afeta tanto, por que essa situação ela fala tanto comigo e mexe tanto comigo. É nesse momento que a gente começa a fazer essa construção de quem eu sou, de quais minhas convicções, de qual é a minha essência. Então, esse é um vídeo para você que talvez já encontrou a sua essência, que já sabe quem você é e está a fim de fazer algo louco, está a fim de viver uma aventura. Vá e não se esqueça de quem você é e não se deixe perder, e não se deixe se desencontrar de quem você é nisso tudo. E se esse vídeo é para você que não se encontrou, não sabe quais as suas convicções, não sabe no que você acredita, o que eu vou dizer para você é vai do mesmo jeito e se encontre. E se você não se encontrar, se deixe ser encontrado, se deixe viver essa experiência. E é isso, esse foi o Fica Entre Nós. É isso, acho que eu deixei meu recado. Tchau. A gente se vê daqui a 7 meses com mais um novo episódio do